Mas agora eu vou direto para o interior aqui de São Paulo, porque uma operação prendeu hoje 2 advogados suspeitos de terem encomendado a morte de um casal no interior de São Paulo. Você lembra desse caso? As vítimas foram encontradas mortas numa chácara. E detalhe, esses advogados trabalhavam para a família. E parece que fizeram isso para desviar mais de 12 milhões de reais das vítimas. Dinheiro de imóveis. Rafaela Vitiello chega agora com a gente ao vivo. Que história, né, Rafaela? Bem-vinda, boa noite. Boa noite para você, Dani. Boa noite para todo mundo que está nos acompanhando aqui no Tá Na Hora. Exatamente, Dani. Hoje em dia nós não podemos confiar em ninguém, né? Como estamos conversando aqui com você. Queria que você me falando um pouquinho agora desse caso, como que tudo aconteceu. Esses advogados, eles já trabalhavam, então, desde mais ou menos 2021 para, então, esse casal de idosos que residia em Araraquara, mas tinha, né, uma chácara e um sítio na zona rural da cidade de São Pedro. E aí esse casal, né, de idosos, eles estavam indo, então, na noite do dia 5 de abril para, então, este sítio e também para essa chácara, para passar, então, o final de semana, o resto da semana, quando, então, eles foram surpreendidos por 2 indivíduos. Além desses advogados, que você comentou agora há pouco, que eles foram presos ainda, né, hoje pela manhã, esses 2 indivíduos que, então, tudo indica que acabaram matando esse casal de idosos, de empreendedores na cidade de Araraquara, eles, então, encontraram esse casal de idosos e acabaram matando, então, e escondendo esse casal dentro do próprio carro. Como que os vizinhos perceberam, né? Que foram os próprios vizinhos que então perceberam que estava faltando movimentação na casa. Estavam as luzes todas apagadas. Geralmente, quando o carro desse casal estava nesta residência, nessa chácara, eles sempre acendiam a residência e não foi isso que aconteceu. Então, eles acabaram ligando o 190. Foi quando então a polícia acabou vendo esse casal morto. Além deles terem então matado esse casal, esses advogados, Dani, como você bem colocou, eles desviavam, né? Eles tinham aí os imóveis do casal, mais de 12 milhões de reais, tanto em imóveis, mas também em dinheiro físico. Então, tudo isso foi apreendido, né? Está sob sigilo e as investigações estão continuando aqui no interior de São Paulo, mas bem difícil essa situação. Nossa, uma história absurda, de tão trágica. Obrigada, Rafaela. E na coletiva de imprensa, a delegada Juliana Ritt explicou que as vítimas passaram os bens para os advogados. Vamos ouvir. As vítimas fizeram conluio com os advogados para blindar o próprio patrimônio. Segundo a nossa apuração, foi isso que aconteceu. O que acontece? As vítimas passaram, elas tinham dívidas, tá? E elas não têm ascendentes nem descendentes, ou seja, não tem os pais, não tem os filhos. E o que acontece? Também não tem uma relação muito próxima com os irmãos, com a própria família. Então, eles passaram os bens para proteger o patrimônio e não ser vítima de execução e tal, para os advogados, como se os bens fossem dados em pagamentos de honorários advocatícios. Né? Uma troca, ao invés de pagar em dinheiro, pagou em bens. Só que esses bens, eles têm um valor de 12 milhões de reais aproximadamente, é um valor muito alto. E provavelmente essas vítimas assinaram sem saber que estavam caindo num golpe.